Aí está, prezados, estas mensagens mostrando para nós, no primeiro título, funções do Consolador em nome do Espírito Santo. E no segundo título, mostrando para nós a testemunha fiel e poderosa que é a Santa Vó Rosa, desse Espírito do Pai. Pois se cumpriu no ministério da Santa Vó Rosa as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse que voltaria ao Pai, mas enviaria o outro Consolador. Espírito da verdade, esse que não falaria de si próprio, mas em tudo honraria e glorificaria a Ele e o Pai que está nos céus. E que através do ministério deste Consolador, Ele viria pela segunda vez a esta terra. E isso se aconteceu em nosso meio e nós somos as testemunhas desses fatos. Vejam, prezados, que aqui neste boletim, nós temos um parágrafo bem interessante, que diz assim, palavras de Jesus: mas quando vier o Consolador que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim, o que eu acabei de falar. Agora diz assim, quem testifica é a testemunha que está a par do assunto, que testifica com fidelidade o assunto do seu conhecimento. Mas na frente diz assim, daí apelarmos constantemente aos nossos pastores para que sejam muito fiéis e amem a virtude, o bem e a honra, para serem santificados e merecerem a graça do Consolador e de seu sucessor, a fim de que tenham também mérito e unção do Espírito Santo do Pai. Então vejam, prezados, que isso é importante não somente para os pastores, mas para todos os apostólicos, independente do ministério que ele tenha nessa igreja. Ele tem que ser honrado e fiel para ser uma verdadeira testemunha do Consolador, para que as ações do Espírito Santo estejam conosco. Mas como isso é possível, prezados? Em primeiro lugar, através dos meus atos. Eu, como pastor da igreja apostólica, eu tenho que falar e provar aos senhores. Eu não posso jamais dizer, faça isso, faça do que eu estou ensinando, mas não faça o que eu faço. Que pastor sou eu? Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser o espelho diante da Irmandade. Mas isto vale para um regente, para um corista. Isto vale para um membro, por que não? Porque um membro, quando ele é santificado, quando ele é fiel, ele ajuda a salvar almas. Muitas vezes, através das suas atitudes lá no seu lar, consegue trazer o seu vizinho, aquela pessoa que o Senhor e a senhora conhecem, que tanto sofre. Mas através do seu amor, da sua fidelidade, da sua obediência, da sua humildade, estará trazendo outras pessoas para o nosso meio. Mas vejam, prezados, que nós passamos por momentos difíceis e já não é de agora. Já é de muito tempo. Antes eu li no aviso que tem pessoas que acham que tem que mudar a disciplina da igreja, ou que tem que tirar a disciplina do meio da doutrinação, e somente ensinar doutrina ao povo. Prezados, a nossa doutrina e a nossa disciplina é o que nos diferencia do restante da humanidade. Se nós não tivéssemos essa doutrina e essa disciplina que foi nos dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e mantida pelo Santo Irmão Aldo até o dia em que ele esteve aqui nesta terra, nós seríamos mais uma porta aberta, assim como as outras tantas que existem. E eu não estou aqui combatendo ninguém, pois nasci nesta igreja e fui ensinado por um profeta que não devo combater ninguém. Cada um segue a vida que acha que é bom para si. Mas nós conhecemos o caminho que estamos. Nós conhecemos as obras da Santa Vó Rosa. Nós conhecemos as obras do Santo Irmão Aldo. Nós somos as verdadeiras testemunhas desses santos de Deus. Então, prezados, se nós tirarmos a disciplina desta igreja, nós não teremos a presença do reino dos céus, nós não teremos a unção de Deus, nós não teremos a unção do Espírito Santo, nós não teremos a presença de santos e anjos, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima. Como eu falei, seremos mais uma porta aberta, assim como outras tantos. Porque a disciplina, prezados, é muito importante, porque nós estamos aqui para ser diferente. Nós não somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui para ser diferente, para agir diferente, para proceder diferente, falar diferente, andar, se vestir e tratar com semelhante diferente. Por quê? Para que através destas obras, estas pessoas que eu falei que sofrem tanto,
Quantos os senhores conhecem dessa porta para fora que passa por tanta dificuldade? A nossa missão nos dias de hoje é mostrar para essas pessoas que o Consolador veio para que ela tenha paz. Que o profeta aqui conosco esteve e está em espírito para que ela tenha felicidade. É a missão nossa nos dias de hoje. Assim como antes de Jesus ir para o céu, ele disse para os seus apóstolos: vão, mostrem aquilo que viram, aquilo que ouviram. E eles fizeram perfeitamente. Hoje, se nós temos conhecimento, são graças aos santos apóstolos. Mas a nossa missão hoje é mostrar para o mundo a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto. Por isso que nós temos que ter uma doutrina e uma disciplina. A disciplina, prezados, ela foi nos dada para que nós tenhamos honra diante da humanidade. A doutrina diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E a doutrina também diz que se o sal for insípido, isto é, sem sabor, ele não serve para nada, só para as pessoas passarem por cima. Na própria doutrina diz, assim é aquela pessoa que não age com santificação, não age com sinceridade. Ele não representa nada. Vejam que aqui diz assim, que as pessoas que estão pensando desta maneira e agindo ao contrário, eles estão obstruindo a obra da igreja. Eles não estão ajudando para que a igreja chegue a esses corações sedentos da graça de Deus. Muitos às vezes dizem assim: ah, pastor, mas o mundo mudou, o mundo está se atualizando, o mundo está com novas teorias. O mundo, mas o mundo faça o que quiser, nós não pertencemos ao mundo. Esta igreja não foi formada por mãos de homens comum como eu. Ela foi formada por Deus, por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima. Com muita luta. Teve sangue derramado para chegar ao ponto que chegou. E o mundo vá para o caminho que quiser. Mas nós não. Aqui não. Aqui dentro dessa igreja não. Não vai e não deve mudar. Vejam, prezados, que o Santo Irmão Aldo, ele sempre se preocupou com essa situação, porque isso não é de agora. As pessoas querem o amparo, querem a proteção, querem saúde, querem felicidade, querem passar bem, mas não querem obedecer. Achando que quem deve favor a eles é Deus. Deus não deve nada a nós, nós devemos tudo a Deus. Eu falei no início da reunião, tudo o que somos e o que temos devemos ao amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não era nada. Se Jesus não tivesse derramado o sangue na cruz, nós não estaríamos aqui. O mundo, prezados, já estaria condenado, ninguém teria direito à salvação. Foi o amor do Pai, o sangue do Filho, que hoje nós estamos aqui. E nós devemos dar muito valor. Quantos dos senhores que têm mais idade, no passado passavam por tanta dificuldade, tantos problemas na vida? No momento que os senhores ouviram o programa Hora Milagrosa, os senhores aceitaram, os senhores se humilharam, os senhores mudaram a sua vida, os senhores mudaram a maneira até de falar, de proceder. E o que aconteceu na sua vida? Maravilhas. Mas por quê? Porque os senhores se humilharam e aceitaram e tiveram o batismo com o Espírito Santo. Isso também cabe a nós nos dias atuais. Vejam, prezados, que no boletim do dia 17 de janeiro de 2002, o irmão Aldo se referindo a esse mesmo assunto que está no boletim hoje. Pessoas que contrariavam, achavam que algo estava dentro da igreja errado, que a doutrina não era a certa, que a disciplina tinha que ser tirada, porque eu vivo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. No dia 17 de 1 de 2002, o irmão Aldo colocou no boletim assim, ó: entretanto, há uma parte da igreja que não está obedecendo e nem se interessa em obedecer. Fazem pouco caso das ordens da nossa disciplina e principalmente das orientações que coloco nos boletins. Fazem o que querem, vão onde bem entendem e não se interessam em obedecer e nem se interessam também em se pôr de acordo com a nossa disciplina. Olhem o que o irmão Aldo diz: entretanto, quando surgem os problemas e às vezes até graves, fazem o juízo errado e dizem: por que o irmão Aldo não me ajudou? Ele diz assim: porém estas pessoas se esquecem que o salário do pecado é a morte. Isto é fruto do seu erro. Entretanto, se fizerem o bem, receberão o bem como recompensa. Mas se fazem o mal, nem eu, nem a Santa Vó Rosa poderemos ajudá-los.
Palavras do Santo Irmão Aldo nos dada no boletim do dia 17 de janeiro de 2002. Então vejam, prezados, o irmão Aldo sempre foi muito sincero conosco. Vejam que aqui ele falou, as pessoas dizem assim, mas eu vou na igreja, eu participo, mas eu não sou abençoado. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu passo por dificuldade, eu não estou aqui julgando ninguém, porque não tenho esse direito. Mas muitas vezes a pessoa deve fazer uma reflexão dentro de si. Será que eu estou agindo de acordo com como foi me ensinado? Será que eu estou honrando o sangue que Jesus derramou na cruz por mim? Será que eu estou honrando o sangue que a Santa Vó Rosa derramou por mim? Será que eu estou honrando a luta do profeta? 44 anos? Vejam que aqui o irmão Aldo diz assim, e muitos ainda dizem assim, o irmão Aldo não me ajudou. Eu falei no início da reunião, Deus é amor, Deus é bondade, é perdão, é misericórdia, mas é justiça. Deus é justo. Deus, Ele dá o direito de nós plantar o que nós quisermos, mas Ele se dá o direito de dar para nós aquilo que nós plantamos. Por isso, prezados, é importante nós fazermos uma reflexão. Nós estamos nos aproximando de uma data muito importante para todos nós. O dia do Consolador. O dia da coroação de nossa Santa e querida Vó Rosa como Espírito Consolador, se cumprindo nela todas as promessas de Jesus. Todos nós temos conhecimento disso. E o maior presente que nós damos à Santa Vó Rosa chama-se obediência, conscientização. Este é o maior presente que ela espera de todos nós. No outro boletim, do dia 17 de fevereiro de 2005, o irmão Aldo dá continuidade nesse mesmo assunto. Vejam que no ano de 2002, ele já deu o seu conselho. No ano de 2005, ele continua dizendo assim: digo-lhes, prezados irmãos, que isto que estão fazendo e comentando sobre o trabalho de nossa igreja e sobre as ordens que mando colocar no boletim, é falta de fé e confiança no poder que está nesta igreja. Foram a incredulidade, as heresias, os comentários sobre a verdadeira doutrina e sobre o ministério de Jesus e dos santos que derrubaram a igreja primitiva. E foi uma queda muito grande e não puderam mais se levantar. Todos nós conhecemos a história. O próprio hino do coral, Jesus Cristo não sofreu em vão, conta para nós o que aconteceu. Deixaram que toda a maldade, o pecado, a vaidade entrasse na igreja. A verdade não mais se falou. E a igreja de Deus, a seu tempo, silenciou. Foi o pecado do povo que derrubou a igreja do passado. Aqui o irmão Aldo continua dizendo assim, fazendo uma pergunta para nós: vocês querem que isto aconteça com a sua igreja? Eu digo, prezados, eu não quero. E eu sei que a grande maioria não quer. Porque nós temos irmãos e famílias aqui que têm mais de 40 anos de luta pela obra desta igreja. Nós temos irmãos muito fiéis, que lutam dia a dia de sua vida, pelo bom nome dos santos dessa igreja e desta igreja apostólica. Mas o irmão Aldo fez a pergunta: vocês querem que aconteça com a nossa igreja o que aconteceu com a igreja do passado? Ele diz assim: com Deus e Jesus não se brinca. Assim como deram um precioso galardão a esta igreja, eles podem tirar. Olhem bem o que o irmão Aldo diz: entretanto, nem a Santa Vó Rosa, nem eu, irmão Aldo, e nem os fiéis apostólicos não vamos permitir. Isso aqui é bem interessante para raciocinar, prezados. Ele fala que a Santa Vó e ele e os fiéis não vão permitir que isso aconteça dentro da igreja. As pessoas que acham que não está bom, que façam uma escolha na vida. Deus lhes quer aqui dentro. Os santos de Deus lhes querem aqui dentro. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um dever a cumprir. E esse dever não será retirado de nenhum de nós. No final o irmão Aldo diz assim: arrependam-se e se convertam, para que a Santa Vó Rosa não venha e tire a unção do Espírito Santo e toda a sua graça e proteção que está sobre sua pessoa, sobre sua família. Foi aquilo que eu falei antes. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu tento aqui, mas não dá certo, eu tento ali e não dá certo. Será que eu estou tendo a graça dos céus na minha vida? No meu proceder? Na minha família?
Então, prezados, é importante, eu torno a frisar, não estou aqui para julgar ninguém, não tenho esse direito, não foi me dado esse direito, mas nós temos que fazer uma reflexão. Por quê? Porque somos seres humanos, e o inimigo, ele luta contra nós. Ele não quer ver o Senhor, a Senhora feliz. Você acha, jovem, que quando você ora, o inimigo fica feliz? Quando você solta da tua boca, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, o inimigo fica feliz? Ele não fica. E vejam, prezados, que ele é tão astuto, que no passado, ele agia de uma maneira com o povo de Deus, o povo humilde. Ele agia através dos espíritos, daquelas pessoas que tinham um espírito contaminado, para que essas pessoas fizessem maldade ao povo de Deus. Muitos eram perseguidos, muitos eram colocados fogo, sacrificado. Mas ele perdia o que é de maior valor, que é o espírito. Porque o corpo veio da terra e para a terra ele voltará. Mas a doutrina diz que o espírito veio dos céus e para os céus ele deve voltar, significa que nem todos vão. Hoje ele já age diferente. Hoje ele já traz coisas para as pessoas para corromper o espírito, porque o espírito que é mais valioso. E o inimigo, prezados, ele tem um poder imenso. E muitas vezes é nas coisas mais simples da vida que ele começa a pegar uma pessoa. Naquele detalhe que muitas vezes a gente ouve da boca da pessoa: ah, nada a ver. É no nada a ver que ele pega a pessoa. E como disse o profeta Santo Irmão Aldo, a qual eu vi e ouvi, não foi de terceiro, chega um ponto que eu e a avó não conseguimos fazer mais nada, porque a pessoa se afastou tanto de Deus, que na justiça de Deus nós não conseguimos chegar para ajudar. Por isso, prezados, vamos fazer uma reflexão na nossa vida. Se eu estou indo bem, parabéns, que eu continue lutando por esse bem. Se eu ainda não estou muito bem, que eu pare, que eu pense e que eu coloque em prática na vida aquilo que é necessário. Porque muitas vezes, prezados, nós nos perguntamos nas conversas com amigos, até mesmo dentro da família, a gente diz assim: as pessoas se afastaram. Muitos vêm visitar e não ficam. Vêm uma vez, duas e não permanecem em nosso meio. Eu faço uma pergunta agora, não julgando, porque julgamento é aquilo que falam para mim e eu saio falando, mas aquilo que eu vejo não é julgamento, eu vi. Será que não está faltando nada em nós? Será que nós estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo? Fica esse questionamento a cada um dos senhores, e que cada um, através da força maior que Deus nos deu, a arma maior, através da oração, consiga chegar a esta perfeição. E para que esse Espírito Santo, que esteve com todos os santos escolhido por Deus aqui nesta terra, abençoando, protegendo, também esteja com cada um de nós, na nossa família, todos os dias de nossa vida. E que consigamos vencer as lutas. E quando for da vontade de Deus, nós consiga chegar diante de Deus e apresentar as nossas obras. Pai, aqui está o que realizei na terra em Teu nome e em favor da Tua igreja. Para que através do Teu jugo, eu ganhe aquilo que é de direito, que é para me dar. Que todos sejam muito amparados e protegidos e abençoados pelo reino dos céus. Antes de encerrarmos a nossa reunião, vamos ouvir com o coral: Irmão Aldo, precisamos do Senhor.
para testificar, prezados, o poder deste profeta no meio do seu povo, em especial aquele que é obediente, que é fiel, que é sincero, que é justo, eu vou ler um depoimento de fé que está neste boletim. Assim testemunhou em sua carta de agosto de 2020 a nossa irmã Teresa Rossi, membro da sede da Igreja Apostólica em São Paulo. Aos 15 anos de idade, fui cortar lenha para acender o fogo, e na primeira machadada voou um pedaço de madeira em meu olho esquerdo. A dor foi tão forte que caí para trás. Meu pai levou-me ao farmacêutico, que me aplicou 3 injeções. Mesmo assim, não conseguia enxergar através do mesmo. O tempo passou, casei-me e aos 32 anos de idade comecei a sentir fortes dores de cabeça e vômitos. Fui a diversos médicos, mas todos diziam que não era nada. Meu esposo levou-me ao oftalmologista, que me examinou e disse que era preciso fazer cirurgia, pois a pancada foi muito forte e tinha rompido minha pupila. Foi necessário uma lente interocular vinda dos Estados Unidos. Foi realizada a cirurgia e tudo correu bem, e foram 17 pontos cirúrgicos. Mas ao tirar os pontos, sangrava muito e doía muito. O médico só conseguiu tirar 2 pontos. Era uma quinta-feira. Eu fui participar da reunião de oração na sede. Lá chegando, o irmão Aldo estava abençoando os irmãos na fila e me perguntou: moça, estás chorando por quê? Eu lhe expliquei e ele me chamou em sua sala e começou a massagear no final da minha sobrancelha. Após algum tempo, pediu que eu abrisse os olhos. Foi quando notei que eu estava alta do chão, na altura de um degrau. Foi aí que percebi a imensidão do poder do Santo Irmão Aldo. Ele me aconselhou a não ir tirar os pontos e assim eu fiz. Depois de um mês, voltei ao médico para a consulta de rotina e ele me perguntou quem havia retirado os meus pontos. Eu falei que foi Deus, porque nenhum médico tinha feito nada. Então ele disse que estava tudo cicatrizado e que era um grande milagre. Desde então não tive mais nenhum problema, graças a Deus e a todos os santos e anjos dos céus. Sou apostólica desde 12 anos de idade e frequento a sede da Igreja Apostólica há 44 anos. Assinado Teresa Rossi. Aí está, prezados, sendo mostrado a todos nós aquilo que eu falei: o apostólico que é fiel, que é humilde, que é sincero, que é justo, que é obediente, tem o amparo do reino dos céus ao seu lado. Independente da luta que tiver que passar, com o amparo dos santos e anjos ele será um vencedor. Amém. Antes de nós orarmos, eu quero fazer um aviso ao coral feminino. Convidamos todas as irmãs do coral geral para participarem dos ensaios do coral feminino que está sendo realizado todos os sábados com início às 15 horas, pois estamos preparando a apresentação para a festa de 26 de outubro. Por isso, estendemos o convite a todas que tiverem interesse em participar desse trabalho. Que a bênção, a graça e o amparo de nosso Deus, o Pai, de Jesus, seu Filho amado, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com cada um dos senhores que aqui se fazem presente. Que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado, lhes abençoando, lhes trazendo paz, saúde e felicidade. Que nada de mal lhes aconteça, este é o meu desejo. Prezados, chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço pela sua presença, lhes deixo o convite para participar de nossa reunião no dia de amanhã, pois a sua presença é muito importante, pois os santos e anjos estão aqui esperando cada um dos senhores para lhes dar o de melhor. Também agradeço aos nossos internautas pela companhia que estiveram conosco. Também agradeço ao nosso coral pelos hinos apresentados, aos colegas de ministério e obreiros que também nos ajudaram para que essa reunião fosse realizada. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos agradecer ao Reino dos Céus em oração por este momento. Todos em sentido de oração, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é e será sempre todo o poder e a glória. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos na tua casa, em família, a família apostólica, honrando e glorificando o reino dos céus através das mensagens desse boletim, através do ministério de louvor, que é o ministério do coral. Agradecer a Jesus por ter dado sua vida para que aqui hoje nós estivéssemos. A Mãe Maria Santíssima, que creu e foi fiel em tudo e hoje é Rainha dos Céus. A Senhora Santa Avó Rosa, que foi coroada como Espírito Consolador, porque foi fiel em tudo que prometeu a Jesus. Por isso recebeu a unção do Espírito Santo. Ao Senhor querido e amado profeta Santo Irmão Aldo, que também recebeu a coroa de último pastor por excelência, porque foi fiel.
Tudo o que prometeu a Santa Avó Rosa, o Senhor cumpriu. Agradecemos por esta oportunidade. Peço ao Senhor que abençoe toda esta família apostólica. Leve cada um deles para os seus lares. Não deixe que nada de mal lhes aconteça. Que os santos e anjos estejam ao seu lado. E que amanhã aqui estejam todos felizes, contentes e bem-aventurados. Para mais uma vez, unidos na mesma fé, no mesmo amor, honrar e glorificar o reino dos céus. Peço por aqueles de mais idade, que muitas vezes cansados pelas lutas da vida, passam por momentos difíceis, mas que o anjo dos céus esteja ao seu lado, lhes dando ânimo, fé, coragem para vencerem as lutas de cada dia. Também peço pelos nossos jovens, que são muito importantes nesta obra de salvação. Saiba que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, confia muito em você, tem muita esperança em você, mas também tenha, sabe, a consciência do bem, que não será tirado de você o teu dever de cumprir as ordens disciplinares e doutrinárias desta igreja. Peço também por esses nomes que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que te pede, o que necessita. Muitos estão passando por momentos difíceis na vida. Muitos estão à espera de um milagre. O Senhor, a Senhora, a Santa Avó sabe o que eles necessitam. Que através do seu poder envie santos e anjos para trazer o alento para cada um deles. Também peço que ouça as orações desses teus filhos, porque cada um precisa de algo para a sua vida, para si e para a sua família. Tendo a certeza, afirmado na fé que tenho, que essa família aqui esteve reunida em nome do reino dos céus, para em primeiro lugar honrar os santos aqui presentes, e em segundo momento exercer o direito que foi lhe dado, de através das suas orações pedir aquilo que é necessário para vencerem as lutas da vida, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, em teu nome, ó amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam em paz para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.